eleito presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, e lá eu fui fazer uma palestra e conheci o Tarso Genro. Depois do Tarso Genro, que é um advogado trabalhista muito, eu diria, competente, dos mais renomados do Brasil, o Tarso Genro depois virou meu ministro da Educação. Antes ele foi o ministro coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Depois ele foi ministro da Educação e, por final, ele foi ministro da Justiça do meu governo. Foi prefeito de Porto Alegre, foi vice-prefeito do Olivitur, foi governador do Estado. Depois, o companheiro Aloysio Mercadante, vocês também conhecem bem. O Aloysio foi um grande assessor econômico do movimento sindical brasileiro. Depois ele foi deputado federal, depois ele foi eleito senador com mais de 10 milhões de votos aqui em São Paulo em 2002. Depois foi líder do meu governo no Senado. Depois depois o companheiro Aloysio Mercadante foi ministro, sabe, de Ciência e Tecnologia da Dilma, foi ministro da Educação da Dilma e foi também ministro da chefe da Casa Civil. O Haddad começou no meu governo. O Haddad trabalhou no governo da Marta aqui em São Paulo. Eu conheci o Haddad numa reunião. Haddad, a primeira reunião que você foi lá no Instituto, você estava com o João Saad. Sabe? Era um tema que a gente ia discutir. Eu conheci o Haddad trabalhando na Prefeitura de São Paulo, depois o Haddad foi trabalhar com o Guido Mantega no Ministério do Planejamento, depois o Haddad foi trabalhar com o Tarso Genro no Ministério da Educação, depois o Haddad virou ministro da Educação e foi ministro durante 7 anos, depois foi prefeito de São Paulo, depois foi candidato a presidente da República, quase que eleito. Sabe, o companheiro Giannini, eu só conheço ele como professor titular de filosofia da USP e ministro da Dilma, foi ministro por pouco tempo, porque houve o impeachment da Dilma. Sabe? Esses homens todos têm história e eu queria, então, abrir essa conversa, Tarso, com você. Por que com você? Porque você foi o primeiro ministro da Educação. Tá? Ou seja, eu lembro que eu tive o Cristóvão, o primeiro ano do meu mandato, de 2003 a 2004, e quando chegou no final de 2004, no final de 2003, eu tive que trocar do ministério e convidei você para ser ministro da Educação, você veio e trouxe o Haddad junto com você. Então, seria importante, Tato, você falar um pouco da tua passagem pelo Ministério da Educação, o que você acha que você fez de mais importante, e depois a gente roda o jogo aí com os outros companheiros. Certo, presidente. Boa noite, meu abraço ao senhor, meu abraço ao Renato, ao Fernando, ao Luiz, pessoas muito especiais na minha história política, na minha militância política. Eu vou começar pela nossa primeira conversa, depois que o senhor me convidou para ser ministro da Educação. Eu cheguei lá do seu gabinete, no Palácio do Planalto, e perguntei, presidente, qual é a abordagem que o senhor quer que eu faça no Ministério da Educação? O senhor me disse só uma frase que orientou todo o meu comportamento enquanto seu ministro. Me traz, eu não vou imitar o jeito que o senhor fala, porque senão vai ficar complicado para o meu prestígio junto ao senhor. O senhor disse, me traz bons projetos, que dinheiro eu arrumo. Esta frase foi uma frase essencial para que eu pudesse desenvolver, junto com o Fernando, todos aqueles projetos que foram desabrocando ao longo do seu governo e que tiveram, evidentemente, toda a qualificação feita pelo Fernando, depois como ministro da Educação, pelo Aloysio e pelo Renato. Quais foram as linhas que nós abordamos a partir do momento que eu estive no Ministério da Educação? Primeiro, uma convicção jurídica e política que nós tínhamos no Estado Social, com a Constituição de 88, nós precisávamos fazer uma expansão profunda no ensino superior no Brasil. E tínhamos que desenvolver, inclusive a seu pedido, uma programação estratégica de ensino técnico e tecnológico. Para isso, nós tivemos que revogar uma legislação que tinha sido remetida como projeto de lei para o Congresso, que depois se tornou lei, que proibia o governo federal de organizar, de instituir escolas técnicas.
revogamos essa lei e começamos um programa de expansão do ensino superior. No ensino fundamental, nos primeiros momentos que nós desenvolvemos o trabalho, nós nos cuidamos em organizar um programa de formação continuada dos professores. E, a partir deste programa, desenvolvemos um conjunto de programas paralelos, programas integrados, para reestruturar o ensino fundamental no Brasil, que estava numa situação absolutamente deplorável. Em relação ao ensino médio, o senhor fez uma revolução no Brasil, o Fundeb. Nós tínhamos o Fundo Nacional de Financiamento do Ensino Fundamental, que não permitia que se deslocasse recursos para as regiões mais pobres do país, para que pudéssemos aumentar a ultrapassagem dos alunos do ensino fundamental para o ensino médio. Com o Fundeb, que nós instituímos através de uma emenda constitucional, que teve uma polêmica muito grande, inclusive, dentro do nosso governo, nós conseguimos, a partir da instituição do Fundeb, 3 anos depois, nós já tínhamos uma ultrapassagem do ensino fundamental para o ensino médio no Nordeste de 24% para quase 40% dos alunos. Uma revolução cultural e política no Nordeste. Às vezes o pessoal pensa que o senhor é muito querido no Nordeste por causa da Bolsa Família. Claro que é. Mas não vê os projetos estruturais que nós desenvolvemos no Nordeste, no ensino técnico, no ensino fundamental, na expansão do ensino superior federal, que, evidentemente, depois se transformou num megaprojeto com a evolução do seu governo e com o aumento de recursos que o senhor fez para o Ministério da Educação. Eu acho que nós temos 2 momentos fundamentais na minha época no Ministério da Educação. Foi a construção do ProUni e a construção da emenda constitucional do Fundeb. Nesses 2 projetos eu tive com o meu companheiro, o meu querido Fernando Haddad, meu amigo histórico, né, que foi um gestor educacional fundamental para que nós pudéssemos deslanchar. Inclusive, tem determinados momentos, né, que foram importantes no nosso relacionamento, que eu vou relatar brevemente. O primeiro foi quando eu chamei o Haddad e disse: Haddad, me redige, por favor, a emenda constitucional do Fundeb, que eu tenho que apresentar isso para o presidente Lula, porque isso é um programa fundamental que está, inclusive, no programa de governo do presidente e que nós temos que começar a encaminhar. E o Fernando me perguntou: para quando queres a redação? Eu digo 48 horas. Tu és advogado, então vai redigir a emenda constitucional do Fundeb. E o Fernando entrou em pânico. Esse cara é louco, né? Eu vou ter que fazer uma proposta mediadora para ele, que é o que eu queria que ele me fizesse. Ele me disse: 1 semana. Eu digo: está fechado. Em 1 semana ele me entrega aqui a emenda constitucional do Fundeb. E assim aconteceu, né, uma grande transformação educacional do Brasil que teve um reflexo extraordinário no Nordeste. O outro evento foi em relação ao ProUni, quando eu fui chamado na Câmara Federal para prestar informações a respeito do ProUni. Você se lembra que houve uma reação fortíssima, né, da direita contra o ProUni, porque seria uma intervenção, né, foi uma intervenção estatal das universidades privadas, né, uma desapropriação de vagas, eu queria dizer. Aí eu fui para fazer o debate lá e o Fernando me perguntou: o que tu vai dizer? Eu disse: espera que eu vou... Depois tu vai ver o que eu vou dizer, que eu vou colocar a luta política num patamar bem agudo, porque a partir dele é que nós podemos negociar. Eu disse: Fernando. Então, cheguei na Câmara de Deputados e na Comissão de Educação, e os caras me perguntaram: escuta aqui o ministro da Educação, aqueles caras bem desrespeitosos, daquelas bancadas, né? Bancadas conservadoras, do negócio. O que é esse ProUni? Eu disse: é uma desapropriação de um espaço privado que não está sendo utilizado para nada, para colocar alunos pobres de famílias com rendimento até 3 salários mínimos. Aí estourou, o Estadão fez um escândalo, a Folha fez um escândalo,
foi aquele horror, um governo estatista, desapropriando vagas na universidade privada. Aí, quando terminou, eu fui falar com a imprensa e disse o seguinte: olha, é uma desapropriação consensual, porque eles são devedores da filantropia, que está na Constituição, que eles não cumpriram até agora. E agora eles vão cumprir dessa forma. E vocês vão ver como eles vão aceitar. Então, nós começamos aí um processo de negociação, que o Haddad também teve um papel extraordinário, e conseguimos emplacar um programa revolucionário. O Fundeb, o presidente, e o ProUni são dois programas revolucionários do seu governo, que vão ficar marcados na sua história como um grande gestor público democrático, popular e avançado, que sabia assumir riscos enquanto presidente para cumprir os seus compromissos. Essa é a minha introdução. Agora, Haddad, é você, querido. Bom, presidente, eu vou complementar, porque, na verdade, é muito difícil separar a minha gestão da do Tarso, porque não só eu herdei aquilo que foi elaborado no primeiro ano da gestão do Tarso, segundo ano do seu governo, como a equipe também que eu herdei, eu basicamente mantive. Obviamente que depois eu fui fazendo ajustes, porque eu fiquei muito tempo, fiquei 7 anos à frente do Ministério, então era natural que eu fizesse alguns ajustes. Mas eu diria que o mais importante a salientar é que eu e o Tarso e a equipe, o Henrique Paim também se tornou ministro da Educação, né? E foi meu secretário executivo, eu fui sucedido pelo Aloísio. Então, nós estamos falando de um time que atuou em torno de ideias consensuadas muito fortes, linhas mestras que perpassaram os nossos governos. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que me parece essencial, que é a ideia da visão sistêmica da educação. Nós saímos de 8 anos do governo Fernando Henrique, em que o governo dizia basicamente o seguinte: olha, o país é pobre, nós vamos investir numa etapa da educação básica. A educação básica, como o senhor sabe, é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E depois tem o outro nível, que é a educação superior, que é graduação e pós-graduação. O governo Fernando Henrique saía de uma visão que era muito defendida pelo Banco Mundial para países de renda média, de foco. Então, o foco do governo Fernando Henrique era o ensino fundamental, e ponto. E com um agravante, ele não achava que o problema era recurso, mas só gestão. Então, era a gestão de uma etapa da educação básica. Não tinha dinheiro novo, nada disso. O que nós adotamos no seu governo, sobretudo a partir da gestão do Tarso? Nós adotamos uma visão chamada visão sistêmica da educação. Nós dizemos, nós não vamos optar por uma etapa ou por um nível de ensino. Nós vamos da creche à pós-graduação. Aí diziam, não, isso é utopia. De fato, é uma utopia. Mas nós tínhamos um governante que, no nosso entendimento, teria sensibilidade para entender que um país que tinha pretensões, como o Brasil tinha, sob a sua liderança, nós não podíamos escolher entre matricular a criança na creche ou mandar um doutor para o exterior para trazer tecnologias de ponta. Nós não podíamos enfrentar esse tipo de dilema. Nós tínhamos que fazer um enxoval de toda a educação, conforme nós dizíamos, da creche à pós-graduação. Quando nós ventilamos essa ideia, chamaram de utópica e imaginavam que jamais a área econômica fosse permitir que o orçamento da educação saltasse daqueles 20 bilhões herdados do governo anterior, estou falando em números redondos, em torno de 20 bilhões, para mais de 100 bilhões quando eu deixei o Ministério da Educação. Ou seja, quando o Tarso entrou com 20, quando eu saímos com 100 bilhões de orçamento. Para que quem esteja nos ouvindo tenha compreensão, o pessoal da Globo, todo mundo batia no senhor, dizendo que o senhor gastava muito com o Bolsa Família. E o Bolsa Família permitiu, com menos de 20 bilhões de reais, acabar com a fome no país, acabar com os saques em época de seca. O senhor colocou 4 Bolsas Família,
no orçamento da educação. Alguém dirá, mas o que aconteceu com esse dinheiro? Aconteceu que hoje mais de 50% dos jovens das federais são negros, 68% são jovens egressos da escola pública. A educação do Nordeste, em qualidade, superou a educação do Sul e do Sudeste, porque o Fundeb foi direcionado para as regiões mais pobres do país. Nós que tínhamos 140 escolas técnicas, hoje temos 600 escolas técnicas, agregadas em torno dos 38 institutos federais que nós criamos. Enfim, o número de universitários no Brasil praticamente triplicou nos governos do PT. O investimento por aluno na educação básica foi multiplicado por 2,5 vezes. Ou seja, as pessoas que estudam a educação sabem o que foi a visão sistêmica da educação e o que ela exigiu em termos de recurso novo, para além do nosso orçamento que foi herdado. E isso, infelizmente, a partir da desestabilização da nossa democracia, nós começamos a sofrer reveses. E o desmonte começou a acontecer em 2016, com teto de gasto, o senhor lembra que o senhor acabou com a DRU, desvinculação de receitas da União? Eles voltaram com uma DRU muito mais forte, porque a DRU era só da União, a DRU atual não é DRU, é DREM também, porque envolve estados e municípios, era de 20%, voltaram com 30%. Enfim, o que está acontecendo hoje no país na educação é uma coisa que dá vontade de chorar, sobretudo para quem viveu os pouco mais de 12 anos em que nós pudemos governar o país em ambiente democrático. Então, foi uma mudança. O número de matrículas na creche triplicou, nós universalizamos a pré-escola, nós melhoramos a qualidade do fundamental, nós quase triplicamos o número de universitários, nós mais do que duplicamos a pós-graduação, qualificamos a ciência e tecnologia no país, produzimos conhecimento, dignificamos a nossa comunidade científica. É uma mudança tão grande que aconteceu nos primeiros 10 anos, aí, um pouco mais desse novo século, que o senhor dizia com muita propriedade que o século XXI ia ser o século da educação. Mas quem poderia prever o retrocesso que de 2015 para cá, quando, por não aceitarem o resultado eleitoral da eleição de 2014, nós começamos a ver uma instabilidade política que culminou com o impeachment e depois com um desastroso governo do Temer e com a eleição de um desastre adicional, que é esse presidente atual. Então, a educação está sofrendo um revés muito forte, mas eu gostaria de terminar lembrando, foi a comunidade que primeiro reagiu ao governo Bolsonaro. Em março do ano passado, até em homenagem ao que tinha sido feito ao longo de mais de uma década, existe uma comunidade hoje educacional que tem a noção do que foi feito e que tem a noção do que está sendo desfeito. E por isso foi para a rua mais de 1 milhão de estudantes e professores no ano passado para emparedar o Ministério da Educação e exigir o descontingenciamento de verbas contingenciadas então. Tem um longo percurso pela frente aí para nós recuperarmos o ímpeto, porque esse se perdeu, ainda mais com um ministro que nem tem educação, quanto mais entender de educação. Mas eu tenho certeza que a educação é a que vai primeiro responder aos desmandos do governo Bolsonaro e é quem vai estar na linha de frente da reconstrução nacional depois que esse pesadelo terminar. Aloysio, você, além de ministro da Educação, você foi ministro da Ciência e Tecnologia, que é uma outra área que nós investimos bastante, e eu tive o prazer de ter o Eduardo Campos, de ter o Sérgio Rezende no Ministério, e tem, inclusive, o primeiro ministro foi o companheiro Roberto Amaral, do PSB. Você, quando falar, Luiz, você, além do Pronatec, além do Ciência Sem Fronteira, além das coisas que você fez na educação, a questão da ciência e tecnologia que você participou ativamente. Seria importante você falar um pouco, Aloysio, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender
o que aconteceu nesse país, sabe, no nosso governo, e o que aconteceu depois desse vendaval de coisas ruins que o Brasil está vivendo com a era Bolsonaro. O som do Luiz. Teu som, Luiz, não está funcionando. A educação, a construção da política educacional durante esse período foi uma obra coletiva. Muitas mãos, muita gente trabalhou, servidores de carreira, pessoas comprometidas. Eu acho que foi um esforço coletivo fantástico. E o que eu destacaria do período? Eu fui 2 vezes ministro da Educação. O que eu destacaria? Primeiro, a visão. O Haddad colocou uma coisa importante, foi conceber a educação como um todo sistêmico, que vai da educação infantil ao pós-doutorado. Nós avançamos para tê-la como uma política de Estado, como um bem público, universal e política de Estado, com a aprovação do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação estabeleceu 20 macrometas, todas as áreas mais importantes, para institucionalizar essas políticas e para que cada governo soubesse que tem que colocar um tijolo a mais, aprimorar, inovar, mas tem que manter as diretrizes fundamentais de uma política pública que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional como lei complementar. A segunda coisa fundamental foi dar continuidade ao esforço de financiamento. Eu quero lembrar que a presidenta Dilma terminou a gestão com 54 bilhões de reais acima do piso constitucional da educação. Aumentamos em 207% o crescimento real do investimento em educação. Por quê? Porque a educação era a política pública mais estratégica e concebida como o elemento fundamental para o Brasil se preparar para a economia do conhecimento e para poder ingressar nessa indústria 4.0, ter capacidade de inovação, de desenvolvimento tecnológico e também aprofundar a inclusão social e distribuição de renda. Dos avanços importantes no financiamento foi vincular o Fundo Social do Pré-Sal e os royalties do petróleo para financiar a educação. Era riqueza a descoberta do pré-sal, que foi feita nesse período, na sua gestão. A maior descoberta de petróleo do século XXI. E a alavancagem, a receita futura promissora era exatamente a prospecção. Hoje já é mais 61% da produção de petróleo são os recursos do pré-sal. Uma outra conquista importante foi consolidar o Enem, e ao consolidar o Enem como a porta de acesso ao ensino superior, como um caminho de oportunidades, a expansão das universidades federais foi fantástico no nosso período, os institutos federais que o Haddad mencionou, o ProUni, o FIES. Nós criamos em 2012 também a Lei de Cotas, que foi uma mudança profunda, porque metade das vagas, de todas as vagas das universidades e institutos federais, são para os estudantes da escola pública, que são 87% das matrículas do ensino médio. E metade dessas vagas para os estudantes de baixa renda, com recorte racial e para negros e indígenas, com uma visão de política de afirmação. Então, é para fazer inclusão educacional universitária e também para fazer uma política de compensação histórica, uma política de afirmação. Nós aumentamos em 297% a presença dos negros na universidade. E talvez a coisa mais importante que eu acho que a gente tem que destacar sempre é que, quando a gente sai do governo, no ENAD de 2015, 35% dos formandos era o primeiro da família a ter um diploma universitário. 1 em cada 3 estudantes era o primeiro da família que chegou lá e teve um curso universitário. E isso tudo começou com um peão metalúrgico operário que não pôde chegar à universidade, mas que teve a sabedoria. É o brasileiro que mais títulos doutor honoris causa tem na história e que soube conceber essa passagem, essa visão. Nós tínhamos 3 milhões e 200 mil estudantes universitários, nós saímos com mais de 8 milhões e 100 mil. Colocamos mais de 5 milhões de estudantes novos na universidade. E mais, nós aumentamos a jornada escolar, porque o ensino era obrigatório a partir dos 7 anos. Já na gestão da Haddad, 6 anos, e quando eu estava lá, a partir de 2015, passou a ser a partir dos anos de idade. Então, nós aumentamos a jornada escolar. O Pronatec foi um grande esforço de formar mão de obra técnica profissionalizante, combinado com o ensino propedêutico de acesso à universidade, que o Enem era de entrada, e a lei de cotas foi uma grande motivação.
Eu queria, por exemplo, podia falar ainda de muitas outras coisas, o Mais Médicos, que o MEC teve um papel fundamental, tanto de avançar a concepção da medicina, universalizar a residência, temos mais de 5.700 vagas em medicina, que depois do golpe, eles acabaram com o piso nacional da educação. Não é que o recurso acima do piso, acabaram com o piso, não tem mais piso, não tem mais recursos vinculados para a educação. Nós estamos diante de uma tragédia que é o fim do Fundeb. O ano inteiro eles obstruíram a votação, nós estamos em abril, é uma emenda constitucional que precisa depois de uma legislação complementar para poder entrar em vigência. E eram 158 bilhões de reais de redistribuição dos recursos. É aumentar muito o desequilíbrio entre as escolas públicas, entre os estados e municípios mais pobres e os mais ricos. Nós vamos deteriorar a qualidade da educação exatamente onde está a pobreza, é o maior desafio de aprendizagem. Nós podíamos falar, eu podia continuar falando outras coisas, mas eu queria falar o seguinte: nós estamos, nesse momento, com 43 milhões de estudantes da rede pública, do ensino básico em casa. No total, são quase 60 milhões de estudantes, 3 milhões de professores e professoras em casa. O governo não preparou o enfrentamento dessa pandemia. Quer dizer, ela se inicia como epidemia em dezembro. Eles tiveram aí, o primeiro caso no Brasil foi 12 de março. Eles tiveram um período para planejar tanto a ação na saúde como a ação na educação, sabendo que o isolamento era a única resposta. É um vírus ainda pouco conhecido. O que se sabe hoje, inclusive, é que ele sofre mutações. Portanto, é muito difícil você ter um retroviral. São 162 vacinas que estão sendo estudadas no mundo. É a última reunião da Organização Mundial de Saúde. A mais otimista está pronta em novembro de 2021. Então, nós não sabemos qual o período de isolamento que nós vamos ter, até ter uma imunidade massiva. Ninguém tem segurança sobre isso. A ciência não tem uma resposta. E alguns países que fizeram uma quarentena muito rigorosa e eficiente, como Singapura, estão tendo agora uma reincidência da doença e vão ter que fazer uma nova quarentena. Então, nós estamos diante de perguntas que a ciência precisava responder à medicina, ainda não dadas. O que significa que esse sujeito ele pode, com todo esforço dessa irracionalidade, dessa insanidade do governo Bolsonaro, imagina se nós saímos, porque a fragilidade do isolamento é a sua força, quer dizer, nós achatamos a curva no Brasil com o isolamento, nós reduzimos a velocidade de expansão. Agora, imagine se as pessoas começarem a pegar o metrô da Zona Leste, que tem 1.600.000 pessoas por dia, a Estação da Luz, que tem 600.000 pessoas circulando, a Central do Brasil, que é um aglomerado fantástico de pessoas todo dia, ou a 25 de março, o que é que vai acontecer com essa epidemia no Brasil? Então, o isolamento ainda é a resposta mais indispensável nesse cenário. Isso significa que o ano letivo pode ficar perdido. Primeira pergunta: o ensino à distância é um instrumento nesse cenário? É uma forma de a gente estimular a aprendizagem, de a gente motivar os alunos e dar uma orientação pedagógica. O que essa gestão fez? Acabou com a TV Escola, com o instrumento fundamental que nós tínhamos de chegar nas casas. A TV Escola, a Rádio MEC podiam ampliar o seu acesso para orientar as famílias, cada série, cada faixa etária, com projetos pedagógicos, com atividade, para a gente manter esses estudantes, porque eles estão muito angustiados, trancados dentro de casa, sem ver os coleguinhas de classe, sem ter as atividades culturais, as atividades esportivas, aquele afeto que existe na escola, aquela descoberta permanente. Isso é fundamental na formação. Há um trauma, nós teremos sequelas psicológicas. Receber esses alunos de volta para a escola não vai ser o fim das férias. Nós vamos ter um desafio imenso, os professores, para acolher e para dar retomada. Então, nós temos ainda o risco de perder o ano letivo. A única coisa que esse ministro fala é o seguinte: o Enem vai ser mantido. O Enem que ele nunca deu uma única contribuição e nós tivemos uma série de dificuldades no Enem do ano passado. Como que o Enem vai ser mantido se não concluir o ano letivo do ensino médio? São quase 2 milhões e 300 mil estudantes que terminam o ensino médio. E o Enem é a porta de entrada. Como é que esses alunos não vão fazer o Enem com chance de entrar? É evidente que só pode ter o Enem quando você concluir o ano letivo do ensino médio. 27 secretários de Estado, o Conselho, assinaram uma carta pública dizendo que querem o Enem quando concluir o ensino médio. Não querem a data do Enem agora, porque é impossível
concluir esse ano letivo até a data que estava prevista. Então, eles não têm noção, eles não têm gestão, eles não têm compromisso. O MEC tinha que estar preocupado nesse momento, lutando para que o governo federal garantisse a merenda escolar. Tem crianças, eu estou acompanhando na periferia, eu sou faz uns 26, quase 30 anos que eu vou para Heliópolis, e a Regina vai lá todo dia, minha mulher. Nós estamos numa situação no Heliópolis, lutando para conseguir leite, para conseguir coisas básicas para crianças das creches que saíram e não tem nada no lugar. Não tem merenda para as crianças. Essas crianças estão passando fome, o que está batendo na porta da periferia é o desespero. Os R$600 não chegam e não dá. E os governos estaduais e municipais tinham que garantir a merenda. O governo federal tinha que complementar, porque Estado e município estão perdendo receita, não podem fazer dívida, não podem emitir, não têm condições de enfrentar essa situação. E eles estão segurando o apoio aos governos estaduais e municipais, que têm governos perdendo 40% da receita. Então, eu diria que a merenda escolar e a educação, é evidente que o ensino à distância, nós fizemos um projeto, a Hora do Enem, que era uma coisa espetacular. Os alunos faziam o Enem, tinha uma nota, um simulado, na hora recebiam o diagnóstico, o que faltava para ele poder entrar no curso que ele queria fazer, com uma sugestão de estudos e uma plataforma que nós chamávamos de Macflix, que tinha 1.500 videoaulas, quais as videoaulas que esses alunos poderiam fazer. E não gastavam um tostão. O Senai financiou esse projeto. Eles simplesmente pararam, porque era uma coisa da nossa gestão. É um professor particular e um cursinho para os alunos pobres poderem se preparar. Eles podiam estar estudando e não estão, presidente. A única coisa que eles conseguem passar são a Hora do Enem, o programa na TV que nós produzimos naquele período. Então, não há política educacional para a crise. Não há um olhar para essas crianças. Não há esperança para esses jovens para que eles continuem se motivando. E, principalmente, era hora, por exemplo, de a gente estar discutindo com as telecomunicações, o FUPESP, que eu fiz uma emenda para isso, para colocar a banda larga em todas as regiões, dar acesso à pobreza, à banda larga na crise, para exatamente poder utilizar o ensino à distância. Não que ele vai substituir o professor, jamais vai substituir o professor. Inclusive, a informatização da escola tem que começar pelo professor. Mas nós tínhamos que estar lutando para universalizar o ensino básico, para mostrar esse abismo social que nós temos no país. Então, o governo não tem políticas públicas, o desemprego está sendo massificado, o arroxo salarial com essa medida 936 vai chegar a uma perda de massa salarial em torno de 28%, o que é da crise, e o MEC não tem uma atitude responsável. Então, eu diria, a minha preocupação maior nesse momento é que nós temos que levantar essas bandeiras, liberar a merenda escolar, ampliar a educação à distância, voltar com a TV Escola para que ela preste os serviços que um dia prestou e a gente prepare esses alunos, e o Enem tem que ser feito quando for encerrado o ano letivo do ensino médio. Não pode ter o Enem se não concluir o ensino médio esse ano. É um absurdo você alijar do Enem 2.300.000 estudantes, que é a grande esperança, a grande motivação dele. E, por último, as universidades, a pós-graduação, vocês viram agora quem são os profissionais que estão sendo colocados, estão tirando a ciência da CAPES do CNPq. É um governo que não acredita na evidência científica. Eles estão retirando profissionais de alta competência apoiados pela comunidade para aparelhar essas instituições com o obscurantismo e o retrocesso. E é aí que nós teríamos que estar estudando o coronavírus, as políticas públicas, como sair organizadamente da quarentena, como aumentar a pesquisa, como contribuir com fármacos. Esse o DNA foi reconhecido para a universidade pública, que eles chamam de balbúrdia. É aí que nós tínhamos que estar discutindo, oferecendo subsídio para os profissionais de saúde, que eles chamavam de parasitas, que estão na linha de frente, morrendo, se expondo, voltando para a família sem poder fazer um teste, saber se são contaminados. Então, as universidades têm um papel muito importante. Apesar de tudo isso, elas têm que se mobilizar para ajudar a ciência, ajudar a manter os estudantes, ajudar a estimular aonde a gente puder entrar em contato para que a gente não perca essa chama fundamental, que é o desafio histórico mais importante do Brasil, que é uma educação pública universal e de qualidade. Nós temos uma luta muito grande, presidente, nessa hora. Não é só a saúde pública e a economia, é também na educação, políticas públicas emergenciais e uma saída que sejam outros valores, uma sociedade mais solidária, mais generosa, mais compartilhada, com mais inclusão social. Essa é a grande luta
essa crise abre ela desmontou esse discurso neoliberal, essa financiarização. Então, abriu uma janela para a gente repensar esse mundo e esse país. Ô, Janine, uma coisa, eu tentei me preparar para fazer essa live aqui e fui pegar informações sobre o que foi feito pela educação no governo do PT. Eu não sei se vocês todos estão muito atualizados, mas eu, sinceramente, acho que vocês não têm noção de tudo que vocês fizeram. É muita coisa. Nós mandamos, a companheira Gleite fez um livro sobre o partido que mudou o Brasil, e tem a parte da educação. A Luísa, o Tássio, a Haddad. Eu li ontem à noite, li hoje, e pedi um outro documento que veio, que foi feito no governo, no Tássio, foi feito no Haddad, foi feito no Janine, no Luiz Mercadante. Eu sinceramente, eu custo acreditar que nós fizemos tanta coisa em tão pouco tempo. Para um país que passou de 1.500 a 1.920 sem ter uma primeira universidade, fazer o que nós fizemos, sabe, em 13 anos, é indescritível, e eu acho que explica um pouco, Janine, o ódio que foi se criando por uma parte da sociedade com relação ao PT. Eu pensei que vocês iam citar as Olimpíadas da Matemática. O Tarso está lembrado que a primeira vez que nós discutimos as Olimpíadas da Matemática, diziam que aluno de escola pública não tinha interesse. E quando nós fizemos, foram a primeira coisa, 10 milhões de pessoas se inscreveram. Depois, quando eu terminei o mandato meu, tinha quase 20 milhões. Depois teve sequência em todo o mandato da Dilma. Depois veio a Olimpíada de Português, que nós fizemos, e um sucesso extraordinário. Eu lembro da Prova Brasil. Eu lembro quando a primeira vez, eu não sei se foi o Tarso ou a Haddad, que eu perguntei, essa prova atende quantos alunos? Aí eles fazem uma amostragem de 400 mil alunos no Brasil. Eu falei, não, nós precisamos fazer uma amostragem de todos os alunos no Brasil. Por que 400 mil alunos? Por que não faz de todos? Ou seja, quando nós definimos alguns princípios, sabe, que eu queria até ler para vocês aqui, o acesso à educação de qualidade é um direito de todos, e, segundo, garantir esse direito a todos é dever do Estado, e, ao mesmo tempo, educação não pode ser vista como gasto, mas como investimento. E não existe nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido sem que antes se tivesse investido na educação. E esse país nunca acreditou na educação como uma forma de tirar o Brasil, sabe, de ser um país de uma mentalidade colonizada. Eu uma vez fui a Portugal, e numa palestra lá em Portugal, eu citei e perguntei por que os portugueses não queriam que a gente estudasse. Aí eu fico lendo alguns livros ainda sobre o tempo da escravidão. Eu estou conhecendo muito do século V, do século XIX. Ou seja, a verdade é que era proibido ler nesse país, era proibido receber livro nesse país, quanto mais estudar. Então, significa o atraso. Significa, de vez em quando, eu vejo alguns companheiros nossos reclamar, não, porque o Chile investe mais na educação do que a gente, porque a Argentina investe mais na educação. Todo mundo investiu antes de nós. E todo mundo investiu mais que nós. Sabe? É isso que se explica o nosso atraso e explica a elite conservadora que nós temos. Ou seja, e depois, viu, Luiz, uma coisa, o Tarso, a quantidade de advogado que a gente já tinha aqui, quando Dom João VI veio para cá, a quantidade de advogado que veio com ele. Parece que o Brasil nasceu predestinado a ser um país de muita faculdade de advogado, porque é muita. Bem, agora, Janine, você foi o último companheiro que foi no ministro e teve o azar, que todos nós tivemos, de cair com a Dilma. Como é que você explica, Janine? Como é que você explica, sabe, a gente ter chegado no padrão que disse o Tarso Haddad, a Luiz Mercadante, sabe, e, de repente, a gente sofreu um retrocesso que a gente está sofrendo? A gente vê a loucura da escola sem política, a gente vê a loucura de voltar aos colégios militares.
a gente vê a loucura de tentar fazer com que as crianças desaprendam a história verdadeira e aprendam a história que os fascistas querem contar. Ou seja, passando da ideia que a ditadura foi uma grande conquista para o país. Então, como é que você vê isso, o companheiro Giannini? Presidente, falando em Olimpíadas, eu tive o grande prazer de estar no Ministério quando houve a Olimpíada da Educação Técnica, em que o Brasil, pela primeira vez, ganhou. Quer dizer, o Brasil passou na frente da Coreia, na frente da Finlândia, na frente da Alemanha, na frente do Japão. Foi, se não me engano, em agosto de 2015, e o Brasil conseguiu o maior número de medalhas, o maior número de medalhas de ouro. Quer dizer, além das Olimpíadas de Matemática e as outras que foram surgindo, nós fomos batalhar na educação técnica, tivemos o Pronatec, que era um dos grandes projetos. Eu acho que uma das chaves do governo Dilma era justamente essa, de aumentar a produtividade, a competitividade, a qualidade da economia brasileira. Agora, para responder a sua pergunta, eu acho que eu tenho que criticar uma frase que muita gente repete, achando que é engraçadinha, e que é a frase: tudo que existe só no Brasil e não é jabuticaba é ruim. Muita gente repete essa frase, e toda vez que há uma coisa própria, e não é jabuticaba, que obviamente a gente adora, seria uma coisa ruim. E quando alguém me diz isso, eu comento: bom, você consegue imaginar um francês dizendo: tudo que só existe na França e não é camembert é ruim? Você consegue imaginar um escocês dizendo: tudo que só existe na Escócia e não é whisky é ruim? Ou mesmo, para ir para um país mais pobre, um país mais equiparado conosco, a Índia, tudo que só existe na Índia e não é curry é ruim? Claro que não. Todos esses países têm um orgulho extraordinário do que eles têm de próprio. São países que construíram cultura, educação, conhecimento em todos os sentidos, quer dizer, desde alimentação, roupa, música, tudo isso. E o Brasil parece que tem essa elite que tem vergonha do país, uma elite que não tem um projeto para o país, uma elite que, com facilidade, rifa, por exemplo, a base de Alcântara, a base espacial de Alcântara, que rifa com facilidade o pré-sal, tudo mais. Esse é um problema muito grande. E eu peguei o Ministério em que o Plano Nacional de Educação tinha sido sancionado havia poucos meses, foi sancionado em junho de 2014, houve o período eleitoral, houve a breve gestão do CID, que, além do mais, esteve doente numa parte da gestão. Então, me coube, por exemplo, criar as comissões que iriam discutir a base nacional curricular, que era uma coisa extremamente importante, fazer uma base curricular para fortalecer a qualidade do ensino no Brasil, e com base nisso, a nossa ideia era passar para tablet, quer dizer, talvez, durante um tempo, manter, sob forma experimental, tanto o livro didático quanto o tablet, ver depois se mantém os dois, se passa tudo para tablet, como que é, mas, enfim, ir caminhando num sentido de modernização muito grande da educação e dar mais oportunidade a todos, o que supõe, para voltar à sua intervenção inicial, que todo mundo tenha acesso à banda larga, que o Brasil todo tenha banda larga, que o pobre tenha banda larga, que a favela tenha laptop, acesso a todos os elementos. Então, foi uma das coisas que a gente fez, que foi muito importante ter começado. Eu terminei, quando eu saí do MEC, nós tínhamos a primeira versão da base curricular, que tinha falhas, critiquei, inclusive, as falhas, algumas dessas falhas, mas a tendência era evoluir. Outra coisa muito importante na base curricular no Plano Nacional de Educação, era a questão da gestão democrática da escola. O que é a gestão democrática da escola? Quer dizer, inclusive discuti muito com o Binho Marques, que foi governador do Acre e que era secretário da articulação com os sistemas de estados e municípios, e a gente pensou muito. Gestão democrática da escola básica não é apenas eleição de diretor, eleição de conselho, é o direito de aprendizado, é garantir que o aprendizado seja de qualidade. Como vamos fazer tudo isso junto? Como vamos fazer que, ao mesmo tempo, os alunos, seus pais, os professores, os funcionários tenham voz e que os alunos aprendam tudo o que eles têm que aprender nisso tudo?
Agora, o que a gente não podia, realmente, nos piores pesadelos, imaginar, era o que ia acontecer. Primeiro, que o PSDB, depois de derrotado 4 vezes na eleição presidencial, iria optar pelo golpe, vamos dizer isso, optar para destituir um governo eleito, em vez de esperar fazer oposição legalmente, lealmente, disputar a eleição em 2018, que ele iria dar esses passos todos que acabaram custando muito caro para eles também, porque eles viraram o 9º partido, 10º partido em termos de cadeiras na Câmara. Tem 29 cadeiras, empatados com o DEM. Então, quer dizer, atrasou tremendamente o PSDB. E a outra coisa que me chocou muito foi, na campanha eleitoral do ano passado, pela primeira vez em muitos anos, termos um candidato que acabou ganhando a eleição, um candidato que, em vez de prometer melhorar a educação, falava contra a educação. Quer dizer, mesmo no período, com todas as críticas que o Fernando, em especial, fez agora, a maneira como o PSDB lidou com a educação, com o descaso pela educação que não fosse básica, pela falta de recursos econômicos, a questão da proibição de criar ensino técnico, que o Tasso mencionou, que é uma lei, acho que do Fernando Henrique, que revelou com essas questões, o PSDB falava em educação. De repente, nós passamos a ter um candidato que a questão dele era o Brasil ficou imoral, segundo ele, por causa da educação. Teria, como o Brasil, ter se tornado um país mais livre, ter se tornado um país com mais aceitação da diferença, aceitação das diferentes formas de ser, das igualdade de gênero, igualdade de etnia, tudo isso, ser uma coisa ruim, e a culpa disso estaria na educação. Então, nós tivemos essa coisa que eu ainda hoje tenho dificuldade de entender. Em 2018, ganhar as eleições um candidato que era contra a educação e era contra os programas de inclusão social. Porque esses programas, presidente, isso acho que foi uma coisa notável, foi eleito em 2012, no Jornal Nacional, e do pessoal com a externa, ninguém sobre a mulher, sobre a sua direção, ele mudou realmente o foco. Esse parece que ninguém corria querendo ganhar uma eleição no executivo sem ter um projeto de inclusão social, Bolsa Família, podia ter outros nomes em outros partidos, mas todos que queriam ganhar a eleição concorriam com isso. E, de repente, em 2018, houve uma vitória de um candidato que era contra isso e que está fazendo tudo para sabotar isso, como o Aloysio detalhou. Então, nós estamos numa situação crítica. Para terminar, como nossa questão faz parte do nosso tema, discutir educação no tempo de pandemia, é claro que a educação é o melhor fator, não só para tornar melhor a vida pessoal, a pessoa mais feliz, melhorar a renda, mas também para a saúde. Quer dizer, se nós tivéssemos mantido todo o investimento, não apenas dinheiro, investimento no sentido de empenho na saúde que mantivemos, em educar as pessoas para a saúde, não estaríamos vendo essa pandemia nessa situação tão desarmada, na situação em que o governo faz o possível para fragilizar o povo diante de uma ameaça de morte em grande escala. Então, eu creio que é muito importante a gente retomar a questão da educação, retomar o que foi feito, lutar por isso, tudo, para reconstruir o Brasil. Nós temos que reconstruir o Brasil. Companheiros, eu vou começar agora por você, Haddad. É o seguinte: como sair disso? Olha, presidente, eu não vejo como é que o país pode sair dessa com o Bolsonaro. Você não consegue enxergar nele atributos que permitam ao país superar um problema que é comum a muitos países, que é a pandemia, conjuntamente com os problemas que ele herdou. Porque ele está, do ponto de vista econômico, por exemplo, nós já estamos indo para o 5º ano
de políticas neoliberais. Ou seja, nós tivemos aí, depois do golpe, um estresse econômico enorme, né, porque todo golpe de Estado resulta em recessão. Agora, eles prometeram, com as reformas que fizeram, foram 2, 3 rodadas de reforma da legislação trabalhista, foi a reforma da legislação previdenciária, foi a reforma da legislação fiscal, sempre com a promessa de que nós estávamos a 1 milímetro do paraíso, para usar uma metáfora cara ao ministro da Economia. E nada disso aconteceu e nem vai acontecer. Essa política neoliberal, ela não permite ao país vislumbrar uma saída do quadro de estagnação. Ou seja, nós estamos num momento em que nós não temos perspectiva de retomar o desenvolvimento econômico. Nós estávamos com 13 milhões de desempregados, 28 milhões de precarizados, uma massa de mais de 40 milhões de brasileiros em situação delicada do ponto de vista econômico, tinha uma política pública. Agora mesmo o governo foi constrangido a aprovar a renda básica emergencial. Se dependesse da equipe econômica, ela seria restrita a uma parte da população e da ordem de R$200 por mês, por família. Se não fosse o constrangimento da oposição, a mobilização do PT, do campo progressista, nós não teríamos chegado a um valor de 600 a 1.200, que nós consideramos insuficiente. Nós queríamos que fosse, no mínimo, um salário mínimo. Nós já tínhamos mandado pela bancada um projeto que o Aloysio coordenou, junto ao NAP de Economia, que é um grupo de pesquisadores do PT, e não só petistas, mas pessoas que pensam o desenvolvimento, um programa emergencial de geração de emprego e renda. O governo nem deu confiança, era uma contribuição da oposição para a melhoria das condições econômicas. Agora você tem um presidente que desautoriza a sua própria equipe sanitária, seu ministro da Saúde, coloca uma pessoa que não tem o menor conhecimento do SUS à frente do Ministério da Saúde, dizendo que vai seguir os cânones da ciência, para no domingo seguinte o presidente pedir a ditadura militar em praça pública na frente de um quartel e dar um péssimo exemplo de comportamento, tossindo e cumprimentando as tossindo na mão e cumprimentando as pessoas. Como é que uma pessoa dessa... ela não tem, o Bolsonaro não tem postura em nada. No nosso relacionamento internacional, a subserviência aos Estados Unidos, a maneira como o Brasil está votando nos organismos multilaterais. Essa semana, nós e mais uma dúzia de países desafiando 170 países que votaram a favor das prescrições da Organização Mundial da Saúde, hostilizando o parceiro comercial como a China, inventando fantasias sobre a China. Não que a China não tenha suas pretensões hegemônicas, e tem, como o Brasil tem que ter suas pretensões também no campo comercial, no campo tecnológico, no campo militar. Não é disso que se trata, mas hostilizando gratuitamente para criar um bode expiatório para explicar o fracasso interno. Área de ciência e tecnologia desmontada, meio ambiente, nós dobramos a área devastada em 2020 na comparação com 2019, que já tinha sido recorde. Ou seja, ele já tinha, depois da eleição, dito para os desmatadores desse país que deu uma espécie de liberou geral na Amazônia, pois a situação agora em 2020 é ainda pior, mesmo depois de todos os protestos da comunidade internacional. Eu não consigo ver uma única área organizada do governo. E a razão é muito simples. Quando nenhuma área funciona, o culpado é o chefe da equipe, não tem outra explicação. Portanto, nós vamos ver muita troca de ministro. O Onyx já saiu da Casa Civil, já foi para não sei onde. O Osmar Terra saiu de um lugar, foi para o outro. O Mandetta saiu. Não importa, nós vamos ficar trocando de ministro
e nós não vamos constituir uma equipe porque não tem o técnico que lidere. Eu acompanhei o senhor em 2008. Eu era seu ministro em 2008. Nós trabalhamos 18 horas por dia. O senhor me convocava lá no Palácio do Planalto para discutir o que a educação podia fazer para gerar emprego no país. Vários programas que foram lançados para geração de emprego. As pessoas não se lembram, mas o Caminho da Escola, que adquiriu 40 mil ônibus escolares, lanchas escolares, bicicletas escolares, isso foi feito para gerar emprego e substituir os paus de arara do país. A população era transportada de pau de arara. Nós compramos mais de 40 mil ônibus para transportar as crianças adequadamente. Nós criamos um programa de mobiliário escolar, criamos um programa de informatização das escolas, criamos um programa de fardamento, uniforme escolar, com o objetivo de gerar emprego. Ampliamos para o ensino médio, para o EJA, a produção de livros didáticos. Exigimos das editoras certificação de papel, para não importar papel da China não certificado e para impedir desmatamento para a produção de celulose. A gente fazia política industrial a partir de compras governamentais. O senhor pediu para instalar o terceiro turno nas obras. Eu me lembro do senhor chamar. Haddad, você pode colocar um terceiro turno nas obras do MEC? O que você está construindo no país? Creche, Instituto Federal, escola técnica, universidade. Dá para botar um terceiro turno, contratar mais peões para as obras? Consultei todos os empreiteiros, todos contrataram na crise de 2008. Resultado, em 2010, o Brasil estava rodando a 7,5%. Então, eu vi um presidente agir na crise. Nós chegávamos 7 horas da manhã, 8 horas da manhã no Ministério, não tinha hora para sair. Muitos e muitos dias, eu e o Henrique Paim saímos 10, 11 horas da noite do MEC, na crise de 2008. Mas a confiança era tanta, inclusive do empresariado, que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo em 2010. Atravessamos a crise, fomos um país um dos que mais cresceu. Acho que perdemos para a China e para a Índia. E acabou. Fomos um dos países que mais cresceu. Por quê? Porque tinha comando, tinha segurança, tinha uma voz única no país, comandando governadores, prefeitos, gestores, ONGs. Quer dizer, a sua voz era respeitada como uma liderança nacional. O senhor não criava caso, o senhor unia o país em torno de um objetivo que era superar a crise. Então, eu estou dando esse depoimento porque eu vivi o teu governo internamente no que era considerado até então a maior crise econômica depois de 1929. E a gente fica vendo a atitude do presidente só criando desavença no país, com o Supremo, com o Congresso, com o governador, com o prefeito, com o empresário. Meu Deus, será que desunindo o país nós vamos ter bons resultados? Então, o senhor me perguntou o que fazer para sair da crise. Nós temos que enfrentar esse governo. Não é porque a gente é oposição, não é isso. Nós não estamos falando aqui de situação e oposição. Nós estamos falando de uma figura que está desconstruindo políticas públicas que foram construídas por décadas nesse país. Uma pessoa que está investindo na divisão do país. Uma pessoa que está envergonhando o país no exterior. Como é que nós vamos conviver com isso? Uma pessoa que não tem postura, não se comporta como um chefe de Estado. Eu estou muito preocupado com o Brasil, presidente. Muito preocupado, porque eu não vejo na figura do atual presidente a menor condição de atravessar essa tormenta. Com dignidade, com seriedade, com compromisso. Eu não vejo. Você sabe que a gente não é irresponsável. A gente começou o governo, você dá aquele crédito, você critica a postura, porque isso ele nunca teve, mas você vai dando tempo ao tempo. Olha, superou os prognósticos mais pessimistas. Acho que ninguém esperava uma pessoa tão descompromissada, tão irresponsável à frente do Palácio do Planalto. Então, é com muito pesar que eu digo isso. Muito pesar. Companheiros,
Em 1989, quando eu perdi as eleições do Collor, eu não fiquei chateado porque eu perdi as eleições do Collor. Eu fiquei chateado porque você tinha um Ulisses Guimarães, você tinha um Aureliano Chaves, você tinha o Leandro Moura Brizola, você tinha o Mário Covas, dentre outros, que era um candidato a presidente que o povo poderia ter escolhido alguém que tinha uma história política no país. Não, o povo preferiu votar no Collor. E deu no que deu. Deu no que deu. Agora, o povo tinha o Haddad, tinha o Ciro, tinha outros candidatos. O povo preferiu votar numa coisa descontrolada politicamente. Porque o problema não é ele ser capitão, o problema é que ele é descontrolado. Ele é um homem do mal. Ele é uma pessoa que não pensa no bem. Ele não é um humanista que tem, sabe, um pensamento humanista. Ele é um cara demolidor, destruidor. Ele, por falta de competência técnica, ele vai enchendo o governo de militar. Então, quando ele não tem ninguém para indicar, ele indica o militar. Quando ele não tem ninguém, vai indicando o militar. Ou seja, numa demonstração de que ele não conhece absolutamente nada da máquina do Estado ou de gerenciar a coisa pública. Porque não é o problema de colocar um general. Você pode ter um general especialista em alguma coisa. Agora, os generais foram preparados para defender a soberania brasileira com as inimigos externos, ou seja, sabe, o general não está preparado para cuidar das coisas que a sociedade brasileira criou milhares de especialistas em várias coisas que poderiam estar ocupando cargos importantes, pessoas com sensibilidade, pessoas que conhecem a fundo. O ministro da Saúde é uma caricatura de um ministro da Saúde que a sociedade brasileira deseja, porque me parece que ele nunca clinicou na vida. Ele é um investidor de fundo, sabe, que cuida de saúde. Bom, mas como eu não sou especialista nisso, eu queria fazer uma pergunta. Você que vem do mundo do trabalho, o que espera deste país? Com esse governo e com o desmonte da estrutura sindical, da CLT, e com a desestruturação, sabe, que o Guedes está fazendo na economia, nas empresas públicas, sabe, que são empresas que poderiam ser utilizadas como suporte para alavancar, sabe, o desenvolvimento do país. O que você, com a tua larga experiência, sabe, pode dizer para os trabalhadores brasileiros? O que espera o mundo do trabalho com esse governo? É o reinado da precariedade, da intermitência, do meio-jornalismo, da exclusão e da falsa autonomia. A legislação trabalhista ela é originária da segunda Revolução Industrial. Então, ela cobre como um manto protetor a relação de emprego tradicional da grande fábrica moderna, da loja, né, das estruturas produtivas de serviço, a partir daquilo que foi a experiência política e jurídica, né, dos 2 últimos séculos que se formataram na legislação trabalhista, a partir dos primeiros 25 anos do século passado. Quando se aceleraram as transformações tecnológicas, né, presidente, com a infodigitalidade, com a microeletrônica, com a nanoeletrônica, enfim, com uma série de transformações, inclusive nos processos de trabalho, o que seria humanista e o que seria providencial seria socializar estas vantagens originárias da tecnologia, da transformação tecnológica, e aplicar, vamos supor, uma regra geral, universal, mesmo aplicável mesmo dentro do capitalismo humanizado. Seria bem trabalhar menos, por exemplo, para trabalhar em todos. Né? Então, assim como teve no século passado um pacto, né, global, internacional, pela jornada de 10 horas, depois de 8 horas, poderia-se ter, né, com essas transformações tecnológicas, um pacto para uma jornada de 7 horas, de 6 horas e meia, distribuindo as possibilidades de trabalho
e também dando, evidentemente, a lucratividade das empresas, porque é assim que o capitalismo funciona. Mas isso não ocorreu. Quando essas transformações começaram a se integrar de maneira plena no sistema produtivo, o grande capital resolveu se apropriar de maneira integral desses rendimentos. Tá? Aquilo que um trabalhador, que o senhor fazia no entorno, por exemplo, como metalúrgico, né? Que o senhor trabalhava 8 horas e gerava tantas peças, né? Determinadas pela sua linha de produção, hoje este torno poderia ser operado e está sendo operado um autômato que vai produzir 4 vezes mais tornos e dispensar a sua presença como torneiro mecânico. Então, isso tudo foi apropriado para cima. Para resolver a questão do debaixo, aparentemente, resolver com uma grande empulhada histórica, se observou a seguinte dogmática, a seguinte orientação. A partir de agora, quem não estiver empregado vai ser empresário, vai ser pequeno empreendedor. E criou uma ilusão dentro da própria classe trabalhadora que todos que saíssem dos seus empregos, com essas reduções do trabalho vivo, que foi determinado por essas transformações tecnológicas, poderia se tornar um empreendedor, sem nenhuma proteção social, sem nenhuma previsão de garantias, sem qualquer obrigatoriedade concreta de contribuir com a Previdência Social, deixando, então, vamos supor, 1/3 dessa mão de obra ao desabrigo, ao relento, com a ilusão de que todos um dia serão ricos. Então, ao invés de fazer uma reforma na legislação trabalhista para criar um sistema paralelo de proteção para essas pessoas que precisariam ser recicladas, que precisariam ser reeducadas tecnicamente, que precisariam ser orientadas para se transformar em trabalhadores autônomos ou microempresários, criar um sistema de proteção paralelo, se resolveu destruir o sistema de proteção existente. E isso atingiu também brutalmente a própria classe trabalhadora ainda empregada com a velha carteira, do trabalho, que agora ia ser substituído pela carteira verde e amarela, para reduzir ainda mais os direitos que restaram depois dessas reformas da legislação trabalhista. Então, o mundo do trabalho hoje é outro. Ele é fragmentado, ele é diversificado, ele é alienado das relações legais protetivas que todos os países civilizados construíram e está à beira do abismo, à beira do precipício. Então, a grande questão, que eu acho que nós temos que responder, e o senhor, como um grande sindicalista e orientador das lutas trabalhistas, das lutas dos trabalhadores que foi a seu tempo e depois se transformou presidente da República, é dizer o seguinte: qual o sistema de proteção, qual o manto protetor que nós vamos colocar sobre os ombros dos terceirizados, dos meio-jornalistas, dos intermitentes, dos precários e daqueles que estão empregando esperando para serem reciclados e entrarem novamente no processo produtivo. Esta é a resposta que nós, como partidos de esquerda, nós, como partidos progressistas, nós, como partidos democratas, social-democratas, temos que dar. Porque esse pessoal não volta mais para a legislação trabalhista. Porque a legislação trabalhista, a lei está sendo extinta, ela está nucleada hoje em determinados tipos de atividade produtiva que não recebem mais pessoas, que não precisam receber mais pessoas. Então, nós temos que, vou dizer assim, colocar na ordem do dia um sistema produtivo, vamos chamar assim, de maneira provisória, uma CLT do século XXI, para proteger esse mundo que está sendo excluído, inclusive, da vida e da possibilidade de ter uma vida digna, uma vida de trabalho, uma vida produtiva, uma vida que lhe dê tranquilidade para criar os seus filhos olhando para o futuro. Esta é a devastação que eles estão fazendo, sem coração. Então, a carteira verde e amarela, ela não é apenas um símbolo político alienado, criado pelo fascismo. Ele é uma visão do ultraliberalismo. Ou seja, é trazer para a proteção formal uma redução brutal das garantias mínimas conquistadas no século passado e que se projetaram até hoje no Brasil e que estão sendo desmanteladas. É assim, mais ou menos, que eu vejo esse processo. Eu tenho me batido muito
e tenho discutido muito, inclusive, né, com técnicos, com economistas, companheiros nossos de partido, para começar a pensar que sistema produtivo é esse. Porque esse vai ser um discurso em debate nas próximas eleições. Hoje, né, quem já pegou um Uber sabe disso. A gente entra no Uber, o cara está trabalhando 14 horas por dia e ele acha que ele está construindo um futuro. Aí a gente pergunta para ele, mas está melhor agora? Ele diz, não está melhor, mas eu pelo menos sou dono do meu nariz. É assim que ele vê. É assim que ele responde. E essa é a ilusão que ele está vivendo. Quando ele tiver que comprar um carro novo, ou pagar mais caro pelo carro alugado que ele está utilizando no seu trabalho, ele vai se deparar com uma realidade brutal. Né? Isso ainda vai demorar um pouco. 2, 3 anos, mas vai ocorrer. Tarso, no mundo do trabalho, todos nós que trabalhamos em fábrica, a gente sempre sonhou em trabalhar por conta própria. No tempo de adolescente, com 20 anos, a gente sonhava ter um táxi, a gente sonhava ter um bar, sonhava ter uma loja, porque a gente sonhava em não ter mais patrão. O pessoal do Uber pensa a mesma coisa, esse pessoal que é tratado como se for um microempreendedor pensa a mesma coisa. As pessoas só vão se dar conta da gelada que nós estamos entrando com essa teoria de desobrigar os empresários a ter compromisso com os trabalhadores quando a gente tem uma crise como essa, que a gente precisa de estabilidade no emprego, precisa de garantia de proteção social e que a gente percebe que não tem. Né? Eu poderia, Luiz, fazer uma pergunta para você e dizer o seguinte, Luiz, você que faz parte de uma gama de economistas que cansou de fazer discurso, cansou de nos ensinar no movimento sindical de que um outro mundo seria possível. Eu lembro muito do meu discurso em janeiro de 2003, em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, antes de ir para Davos, que eu disse lá para o povo que era possível construir um novo mundo. A gente poderia afirmar que o povo trabalhador do século XXI está perdendo todas as conquistas que eles tiveram no século XX. A gente poderia dizer que houve um acúmulo de riqueza, ou seja, cada vez mais você tem mais gente com pouco dinheiro e menos gente com dinheiro, a acumulação de riqueza aumentou. Ou seja, é possível, Luiz, fazer o discurso de que o outro mundo é possível, sabe? A gente despertar sonho no povo trabalhador, sabe, brasileiro e no povo do mundo inteiro, porque me parece que o povo está perdendo, no mundo inteiro o trabalhador está perdendo e os ricos estão ganhando mais. Poderíamos fazer um novo discurso de que um outro mundo é possível, Luiz? Depois do coronavírus, que mundo vai ter? Aloysio, só uma informação que eu... Presidente... Aloysio, só um minutinho. Presidente, às 8h10, eu vou, infelizmente, ter que entrar em outra sala virtual para dar uma palestra para alunos de ensino médio aqui de São Paulo. Então, só estou avisando que, já me despedindo de vocês, que daqui a alguns minutos, infelizmente, eu vou ter que me retirar. Eu tinha previsto que essa nossa conversa fosse começar um pouco antes. Então, eu queria deixar um abraço para os meus companheiros. A nossa tela vai ficar empobrecida, mas de qualquer forma, sabe? A causa é nobre. Luiz. Grande abraço, um abraço, Fernando. Boa atividade, Fernando. Olha, presidente, se a gente olhar do ponto de vista histórico, essa referência que nós temos, uma crise dessa proporção, foi a crise de 1929. Foi uma crise econômica e financeira de grande impacto. Agora, é uma crise que atingiu basicamente a demanda, o investimento, a demanda e o sistema financeiro da época. E qual foi a saída da crise 29? O New Deal foi uma política econômica keynesiana, né? O Keynes, inclusive, nasce ali, toda a elaboração política ajudou a amenizar o impacto da crise, mas, na realidade, o que emergiu nas entranhas daquela crise, por exemplo, foi o nazifascismo. O Hitler pega o ressentimento do Tratado de Versalhes, que foi a humilhação da Alemanha da Primeira Guerra, e organiza um sentimento nacionalista, xenófobo, revanchista, mobiliza a Alemanha para a guerra e depois arrasta o Japão, a Itália,
e nós temos a Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia humanitária de grandes proporções. Os dados que nós temos hoje, eu digo da CEPAL, publicado anteontem, é que na América Latina será maior que a de 29. Em 29, nós tivemos uma queda do PIB da América Latina de 5%. A CEPAL fala em 5,3%. No caso do Brasil, o FMI, que é sempre mais otimista em relação às projeções, fala de uma queda do PIB de 5,4%, que é a maior queda da história do Brasil. A Organização Mundial do Comércio fala em 11,6%. Mesmo economistas liberais, que são sempre muito prudentes, falam em queda do PIB de 9% no Brasil. Nós nunca vivemos nada parecido com isso, nem próximo a isso. Porque o isolamento é a única resposta da medicina, e eu quero insistir nisso. É a única evidência científica para enfrentar um vírus que a gente não conhece, que não tem remédio, não tem retroviral, que não vai ter vacina durante um bom período e que não há imunidade. E é um vírus que chega, em algumas mutações, ser 270 vezes mais agressivo do que outras. Então, é um vírus que está em pesquisa, que está em estudo, mas que se conhece muito pouco. Bom, o isolamento, ele atingiu a oferta, ou seja, ele foi parando os setores da economia, o transporte, o turismo, a aviação aérea, a gastronomia, depois indústria, grandes unidades produtivas, shopping center, grandes concentrações de pessoas, e atinge a demanda. Então, era uma crise sanitária que virou uma crise econômica e uma crise financeira. Atingiu a riqueza financeira. Essa financiarização da riqueza, a primeira resposta que eu dou, ela é insustentável. Continuar acumulando riqueza financeira na escala que algumas poucas trilionários estão acumulando no planeta. Em 2009, isso já havia essa bolha financeira na crise do subprime. Aquilo desmoronou. No entanto, eles saíram vitoriosos. Eles conseguiram proteger a sua riqueza, voltaram com o discurso neoliberal para aprofundar ainda mais esse caminho de Estado mínimo, de concentração de riqueza, de renda. E esse modelo está evidente nesse momento, absolutamente fragilizado. A névoa da hipocrisia neoliberal ela está se dissipando. Porque não é possível, por exemplo, enfrentar uma crise como essa sem um sistema público de saúde. Não é possível enfrentar uma crise dessa sem um Estado protagonista, coordenador, investidor, que enfrente uma crise que nós não sabemos ainda qual será o seu limite. Portanto, o Estado também nós não sabemos qual será o seu limite para atuar nesse cenário. Então, agora, em 29, o Brasil teve uma saída criativa da crise, que foi a Revolução de 30. O mundo foi para a Segunda Guerra Mundial, mas nós, por exemplo, saímos do modelo primário exportador. Fizemos parte. É um ministério que nasce no governo Getúlio. A mineração foi estatizada, tivemos ali a base industrial, a siderurgia, a química pesada, ali álcalis, a Fábrica Nacional de Vagões, a Fábrica Nacional de Motores, a CLT, a Justiça do Trabalho, o sindicato. Então, foi um momento de extraordinária expansão do Brasil, de modernização, inclusive das relações trabalhistas, com as críticas que nós sempre tivemos em relação à questão do sindicato, mas foram avanços importantes. Nós estamos discutindo a CLT agora, a carteira verde e amarela, que nasce ali. Então, é possível ter uma resposta diferente? É possível. E é isso que nós temos que nos empenhar, de tentar construir um outro caminho. E esse outro caminho só é possível no campo da esquerda, no campo daqueles que têm valores como a solidariedade, de criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, de acolhimento. Mas não é o que nós estamos vendo nessa crise. Essa crise, as relações de solidariedade desapareceram entre os países. Os Estados Unidos, que no pós-guerra teve uma liderança, o Plano Marshall, tinha um protagonismo, hoje é o próprio egoísmo, é um Estado voltado para os seus interesses, até os equipamentos de proteção ele expropria de outros países para defender o seu interesse. E é a maior economia do mundo, tem 30 milhões de trabalhadores pedindo seguro-desemprego nos Estados Unidos agora. 30 milhões. E eles já liberaram um pacote de 5 trilhões de dólares para enfrentar a crise. A União Europeia está se desmanchando como construção diplomática e institucional. Se não houver um acolhimento dos países, por exemplo, do Mediterrâneo nessa crise, dificilmente você vai poder sustentar essa arquitetura. Então, eu diria que os sinais que estão vindo são sinais muito preocupantes.
de uma disputa mais autárquica, de retrocesso em relação a avanços civilizatórios, de empobrecimento, de multidões que vão agora para a fome e para a pobreza. Portanto, o nosso desafio para construir um outro mundo é ainda maior do que foi no passado, muito maior, tanto na emergência quanto na saída da crise. Eu queria só retomar um pouco a emergência, porque eu acho que essa discussão ainda não acabou. Então, é imprescindível o isolamento. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha, os países que vacilaram pagaram um preço muito mais alto, como o Japão, por exemplo, que entrou tardiamente, e mesmo o que fizeram exitosamente tiveram que voltar para a quarentena. Então, não podemos sair do isolamento. É uma loucura o que esse governo está fazendo desde o início. A mudança de ministério vai acelerar esse processo. Segundo, só há isolamento sustentável no país com esse nível de pobreza com o apoio do Estado. Então, o Senado acabou de votar, enquanto nós estamos discutindo aqui, ampliou os benefícios dos 600 mais 600, que foi uma luta da nossa bancada, em primeiro lugar, depois da bancada de oposição, e depois nós conseguimos fazer maioria. Conseguimos aí melhorar a proteção para atingir mais gente, porque eles estão controlando esse recurso e impedindo que as pessoas tenham o mínimo para sobreviver. Tem que ter uma política de manutenção do emprego e do salário. Nós apresentamos uma proposta. Presidente, nós deixamos 380 bilhões de dólares. A desvalorização do real foi mais de 30%. Então, só os recursos que essa reserva deixou em real fiscal no Tesouro sustentam a nossa política de preservação do emprego e do salário, até 3 salários mínimos, e sustenta uma linha de crédito especial de 300 bilhões de reais para micro, pequena e média empresa. Juros subsidiados. Por quê? Porque não vai ter inflação. Nós vamos para a depressão, nós vamos para a recessão. Então, nós precisamos urgente defender e sustentar essas empresas. Se não houver o Estado protegendo o emprego, as empresas mitigando os impactos sociais e econômicos, não tem como sustentar o isolamento. As pessoas vão para a rua porque estão com fome. Os empresários vão abrir os pequenos negócios porque não conseguem sobreviver, não sabem o que vai ser deles. Então, é urgente essa resposta do Estado brasileiro. Outros países estão fazendo. O Brasil está muito atrasado e nós temos uma equipe econômica totalmente prisioneira de uma visão ortodoxa, neoliberal, incapaz de olhar o Brasil real como ele é e de pensar políticas com criatividade. A outra questão são os governadores e prefeitos. Eles estão sustentando o esforço. Ontem eu vi o Arthur Vigílio, que é um companheiro que eu divergi muitas vezes da minha vida, mas sempre respeitei na política, chorando lá das covas coletivas em Manaus. O risco, presidente, é que as grandes cidades desse país virem uma grande Manaus, se eles romperem o isolamento. Então, nós precisamos apoiar os governadores e os prefeitos. Eles perderam até 40% da receita fiscal e aumentou a despesa em 30%. Eles estão fazendo UTI, comprando respiradores, comprando equipamento de proteção e diminuindo a receita. O Estado e o Senado paralisou a votação da Câmara de Apoio aos Estados e Municípios, que é urgentíssima, porque ele agride os governadores e não libera absolutamente nada. Os governadores montaram um comitê científico com o Nicoleles, com o Sérgio Rezende, o consórcio do Nordeste, 700 cientistas colaborando, mas precisa de recurso para poder fazer a reconversão produtiva, produzir máscara, produzir equipamento, produzir luva, dar apoio aos profissionais de saúde, buscar saídas para a crise. Precisa de recursos. É o governo federal que tem capacidade de atender nesse momento. Então, eu diria, primeiro, o isolamento precisa de apoio do Estado. Segundo, precisa mitigar o impacto social e econômico com políticas públicas como outros países estão fazendo. Terceiro, nós precisamos defender uma nova ética, a ética da solidariedade na crise, da solidariedade, do acolhimento, da parceria, da corresponsabilidade, exatamente o oposto do que o neoliberalismo e do que novamente se expressa nesse momento. E isso, a solidariedade hoje é levar comida para a casa de muitas pessoas que não tem, os mais velhos, os mais jovens poderem, por exemplo, fazer as compras para protegê-los da exposição ao vírus, que são mais vulneráveis. Então, nós precisamos criar essa cultura da solidariedade. E, por último, presidente, eu acho que é fazer uma frente ampla para defender a democracia, porque ela está em risco. Esse governo não tem limites, ele não tem nenhum respeito às instituições, o tempo inteiro eles estão testando o limite, e as forças democráticas têm que reagir e dizer: fora Bolsonaro, não é possível tolerar mais esse tipo de agressão, e, ao mesmo tempo, por último, uma frente de esquerda para pensar o futuro.
Eu acho que nós precisamos começar a discutir que a saída dessa crise, por exemplo, é o que foi na Segunda Guerra Mundial, um plano Marshall. O plano Marshall foi para a reconstrução da Europa e para a influência das empresas americanas naquilo, mas foi uma atitude coordenada que trouxe junto o estado do bem-estar social, reconstruiu o palco da guerra que foi a Europa e permitiu o mundo sair para um período de crescimento muito virtuoso que surgiu ali. Não todo mundo, mas principalmente Europa e Estados Unidos. Nós precisamos discutir, não é um plano Marshall, mas é um plano de grandes investimentos na saída, de uma nova e um novo tipo de padrão de vida. Por exemplo, a relação com a natureza, a transição com a economia ecológica. Está aí as epidemias, as crises, não é possível seguir nessa direção. Então, nós precisamos ter mais interação com a natureza, repensar o padrão de consumo. Por exemplo, nós estamos vivendo com o mínimo hoje. E por que nós não podemos viver com menos para frente? Com o que é mais saudável, com o que é mais afeito à vida? Por que voltar a um padrão de acumulação, de consumo, de luxo, totalmente desnecessário para a sobrevivência humana? Então, há nessa crise, é como se um raio batesse e colocasse uma luz. Nós temos que pegar essa luz e fazer dela um caminho de futuro. Então, mais do que nunca, nós temos que lutar por um outro mundo é possível, porque esse que está aí está ficando impossível. Se continuar nessa batida, vai ficar muito difícil. Vai ser uma guerra de todos contra todos, e eu acho que as perdas serão humanas e sociais e culturais e civilizatórias serão imensas. É um grande desafio, impedir que a saída dessa crise seja a radicalização do projeto da extrema-direita. Mas eu acho que é possível, e acredito nisso, e acho que o senhor tem um papel imprescindível nessa caminhada. Então, faça mais lives como essa, dirija o processo, articule, o povo precisa te ouvir. Eu sei que há um boicote nos meios de comunicação, eu não consigo entender. Mesmo aqueles que estão sendo ameaçados de ser extintos, continuam não reconhecendo a relação republicana que nós tivemos. Mas faz parte da vida, nós vamos criar os espaços que nós podemos. Agora, se alguém tem o que dizer por onde ir, é o que nós fizemos nos legados do governo do PT, na visão de Estado, na visão do protagonismo, nas políticas públicas, no Sistema Único de Saúde, no Mais Médico, aqui tem farmácia popular, na educação, que nós discutimos tão bem, na cultura, enfim, no desenvolvimento. Eu acho que é uma grande oportunidade para discutir um outro mundo e um outro Brasil. Janine, me diga uma coisa para o Tarso, para mim, para o Luiz Mercadante e para quem está nos acompanhando. Que Estado você acha que nós devemos construir depois que terminar essa crise do coronavírus? Olha, eu pegaria do que concordo com tudo que foi dito, do que o Luiz falou, chamaria muito a atenção para a ideia de que a gente não precisa mais de uma sociedade tão consumista. Nós podemos ter uma visão de uma sociedade em que a felicidade se faça com uma dependência menor do material. Do que o Tarso disse, eu gostei muito de uma coisa que eu defendo há muito tempo, que é a redução das horas de trabalho, não apenas horas de trabalho no sentido de passar de 8 para 6,5 horas por dia, mas talvez passar de 5 dias para 4 dias de trabalho. Acho que nós temos que pegar essas utopias, nós temos que trabalhar com essas utopias. E eu acho que há um elemento, eu queria colocar um elemento mais positivo, porque tudo foi muito negativo, tudo que a gente viu. Um elemento positivo que, se a gente compara com a fase que é aquela ao qual o Luiz se refere implicitamente, que é os anos 30, o avanço do fascismo, nós temos hoje me parece que a consciência democrática hoje é mais ampla do que naquela época. Nós estamos vendo uma coisa assustadora no Brasil, em alguns outros lugares do mundo, que é que gente que não tinha coragem de defender o fascismo está soltando a boca. A gente vê isso aqui no Brasil o tempo todo. Mas são uma minoria que fala muito, que está sendo muito influente, mas é o quê? 15%, 20%, talvez fanáticos disso, 10%, 15%, outros que estão, né, entrando nisso por ilusão, por desconhecimento, completem, talvez levem um total de 30%. Então, nós temos uma sociedade em que a igualdade de gênero, igualdade étnica, o respeito ao homossexual, tudo isso cresceu muito. E acho que o que o Estado tem que fazer nisso, presidente? Eu acho que é muito
a questão do projeto. O Brasil tem que ter um projeto. O Brasil é um dos raros países da sua dimensão que não tem um projeto. A Índia tem o quê? A Índia tem 70 anos de independência e, mesmo estando hoje com um governo abjeto, um governo reacionário, a Índia passou quase todo o seu histórico, primeiro, mantendo a forma democrática e, segundo, tendo um projeto de nação, que fez os institutos indianos de tecnologia, fez a universidade aberta, fez coisas... Isso partindo de uma situação que, embora eles tenham milhares de anos de cultura, que é uma beleza, mas partindo de uma situação de rivalidades étnicas, religiosas, em que as pessoas se matam, coisa que no Brasil nós nunca tivemos, não numa proporção comparável. Então, a Índia tem esse projeto. A China construiu esse projeto, porque o Brasil precisa voltar a ter esse projeto. Onde a gente viu esse projeto? Em algumas etapas da história brasileira. No governo, em algum momento do Getúlio, que foi um personagem muito ambíguo na nossa história, no Juscelino Kubitschek e no seu governo, o governo da Dilma. Então, nós temos que retomar a ideia de que o Estado brasileiro tem que ter um projeto que se coloque à altura. Nós não vamos ser bons em tudo, mas nós só temos algumas coisas que somos excelentes. Em cultura popular, em música popular, somos excelentes. Em muita coisa da arte, nós somos excelentes. Em algumas áreas científicas, econômicas, podemos ser muito bons. Então, eu creio que cabe ao Estado e cabe à sociedade esse projeto. Eu diria até uma coisa, quer dizer, o Luiz falou antes de colocar a educação como projeto de Estado, eu diria mais até projeto de sociedade. Não é só o... Quer dizer, quando a gente fala projeto de Estado, não é esse governo, é o Estado brasileiro. Eu diria mais, a sociedade brasileira tem que assumir tudo isso. Às vezes me parece que faz falta um pouco a sociedade brasileira assumir certas pautas que são essenciais. E nós temos condições disso. Nós temos meios para isso. Enfim, eu acho que apesar do momento presente estar muito difícil, há elementos para a gente ser, moderadamente que seja, otimista e para lutar para melhorar. E eu creio que várias das coisas foram ditas pelos meus colegas aqui permitem definir um projeto de país. Eu acho que é bom continuar isso. E se eu posso fazer uma sugestão, eu acho que essas falas do senhor, de outras pessoas da esquerda, do campo progressista, a gente tinha também que fazer alguns, como chama, alguns resumos muito curtos, de 1 minuto, 2 minutos, e colocar online. Porque muitas vezes é 1 minuto, 2 minutos que pegar o eixo da coisa e ganhar a batalha da comunicação. Que pode ser que as redes, que a TV, a imprensa não queiram dar espaço ao campo progressista. Mas a gente tem o mundo todo da internet para lutar, para batalhar, para ocupar. Janine, nós estamos entrando aqui no nosso horário de fechamento. Já estamos há quanto tempo? 1h20. Chegamos a 1h20. Eu queria dizer uma coisa para vocês três. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase, companheiros, que nós precisamos falar mais. Independentemente da grande imprensa divulgar ou não. Mas é muito importante, Tarso, que você, que a Luiz Mercadante, que você, Janine, que Haddad, e que outros milhares de companheiros, sabe, intelectuais nossos, façam live. Não tem importância que não tenha milhões acompanhando. Eu digo sempre, Tarso, que para construir o PT, eu cansei de viajar milhares de quilômetros para me reunir com 50 pessoas, com 30 pessoas. Eu não esqueço nunca que eu fui a Porto Alegre. Uma vez eu fui numa cidade aí perto de Porto Alegre, com o Olívio Dutra num bar, Aloysio, para afiliar alguns companheiros do PT, não tinha ninguém. Mas se a gente não fizesse isso, a gente não legalizava e não criava partido. Então, nós não precisamos achar que tem que falar para a multidão. Se cada um de nós falar com 10, 15, 20, 30 pessoas, se o Janine escrever mais artigo, publica no blog, faz uma coisa qualquer, a gente vai atingindo pessoas. Eu estou convencido que nós estamos vivendo um tempo em que eu não imaginei ver acontecer. Nós estamos ficando desumanos. A humanidade está virando menos humanista. Ou seja, tem menos coração, tem menos compaixão,
tem menos sentimento, tem menos, sabe, tem menos amor na praça. Ou seja, a solidariedade está desaparecendo, o ódio está aumentando, e tudo que o governo que nós temos faz é premeditado, Aloysio. Você veja, aquele ato dele no domingo não tinha 400 pessoas. Eu estou mandando para a foto e vou contar. Não tinha 400 pessoas. Mas ele faz aquilo, ele ocupou a imprensa todo domingo e toda segunda-feira. Todos os blogs de esquerda falaram daquilo, todos os jornais de direita, todos os canais de televisão. E na segunda-feira ele pede desculpa com uma disfarçatez. Sabe, é preciso que a gente tenha inteligência para saber por que ele faz isso. Ele faz isso, Aloysio, porque ele não tem saída para a economia. Ele não tem saída para a geração de empregos. Ele não tem saída e não teve coragem de ser humilde e dizer que não conhecia para enfrentar o coronavírus. Olha, como ele não teve consciência e coragem de enfrentar, sabe? Então ele faz política. Ele cria confusão. Ele fala mal de alguém, ele xinga alguém, ele acusa alguém, ele desafia a Suprema Corte, ele desafia a Câmara, ele desafia, sabe? Porque esse é o papel dele. Ele não tem saída econômica, ele não tem saída, sabe, científica para cuidar do coronavírus, porque ele não pensou corretamente, ele não tinha o ministro da Saúde que pensava nisso. Então, ele joga na teoria do quanto pior, melhor. Ou seja, ele partiu do seguinte pressuposto, tá? Ele é a notícia, ele faz a notícia. E a imprensa, de forma babaca, corre atrás de cada Twitter dele e faz do Twitter dele, sabe, a manchete de 2, 3 dias. É ele e o Trump. Outro dia eu vi na matéria que o Trump chega a contar 11 mentiras por dia. O Bolsonaro é esperto, porque os filhos dele mentem e ele depois pede desculpas. Porque tudo que ele faz é o avesso. Eu não sei, tá, se você já jogou bola, você foi bom de bola, o amigo Mercadante foi bom de bola, não sei se o Janine foi bom de bola. Mas a pior coisa do mundo é você jogar bola com quem não sabe jogar, porque te atropela toda hora. Você vai jogar dominó ou dama com um cara que não sabe jogar, ele muda a pedra fora de lógica. Você pensa que vai estar... O Bolsonaro ele faz tudo fora de lógica, porque ele não tem resposta incisiva para a sociedade em nada. Ele agora encontrou a galinha dos ovos de ouro. Ele levou para o governo agora, sabe, o PL, e levou para o governo o Roberto Jefferson. Sabe, é a resposta técnica que ele está dando para a incompetência técnica que ele mesmo montou. Então, eu acredito, companheiros, que nós temos que ter, primeiro, a noção de que precisamos rediscutir uma proposta de Estado para esse país. Era por isso que, quando eu estava na Política Federal, eu discuti muito a questão da soberania. A sociedade precisa compreender que você não constrói uma nação se você não tiver um conceito de soberania para essa nação. A soberania significa uma coisa muito ampla, não é apenas da nossa fronteira, não é apenas do nosso povo internamente, não é apenas da nossa floresta, das nossas águas, é um projeto de nação. O que nós queremos na nossa relação interna e externa? Eu tive o prazer, Janine, Aloysio e Tasso, de viver um bom momento. Eu tive o prazer de viver um momento em que o Brasil foi respeitado no mundo. Eu tive o prazer de viver o momento em que o Brasil virou protagonista internacional. Eu tive o prazer de viver o momento em que a gente construiu, fortaleceu o Mercosul, tiramos a ALCA do nosso continente, criamos a CELAC. Eu tenho orgulho de ter feito a reunião América do Sul, países árabes, América do Sul, país africano. Eu tenho orgulho de ter participado da criação dos BRICS, da criação do IBAS com África do Sul, Índia e Brasil. Sabe, Aloysio, acreditei que nós estivemos perto de construir esse tal do novo mundo que a gente sonhava. Eu acreditei. E hoje eu vejo ele desmoronar. Eu vejo ele desmoronar porque eu estou sentindo, Tasso, que tudo aquilo que nós conquistamos no século XX, eu ainda participei das conquistas de alguma coisa na década de 70, quando entrei no sindicato, eu estou vendo desmoronar.
Ou seja, o sindicato está sendo desmontado, estão tirando a capacidade de arrecadar dinheiro do sindicato, estão tirando a capacidade do sindicato representar os trabalhadores negociando coletivamente, estão rasgando os direitos que nós conquistamos, fragilizar a justiça do trabalho, ou seja, na perspectiva de que o trabalhador volta ao tempo da escravidão, da relação leonina entre o patrão e o trabalhador, onde o trabalhador sempre é a parte mais fraca e sempre é a parte que tem menos força se ele agir individualmente. Então, eu acho que o desafio que está colocado para nós nesse instante, e é por isso que para mim a educação era importante, não é à toa, Luísio, isso é importante, não é à toa. Eu tinha uma obsessão pela educação, porque eu tinha vontade de ter um curso universitário e não pude ter. Eu já aprendi muito com a Luísa, que eu gostava de ser, queria ser economista, sabe? Eu falo muito, sabe? Eu não pude ser. Então, eu tinha uma obsessão de que o filho dos trabalhadores que conviveram comigo a vida inteira tivesse o direito de estudar. Era por isso que eu tinha obsessão com a educação. Era por isso que a gente proibiu utilizar a palavra gasto. Era por isso que nós definimos o conceito de que a educação é obrigação do Estado e que garantir para todos, da creche à universidade. E eu acho que nós avançamos muito, mas avançamos menos do que deveríamos avançar. É por isso que eu tinha vontade de ter votado a presidência em 2018, porque eu tinha uma dívida com o povo brasileiro que era possível fazer muito mais, tá? Era possível fazer muito mais do que eu fiz, do que a Dilma fez, a gente poderia fazer muito mais. Com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de conversa, a gente poderia ter feito muito mais. Bem, e eu acho que o Brasil está perdendo aquilo que nós fizemos. Você não tem noção, Luísa, da importância do Ciência Sem Fronteira. A quantidade de jovens que eu encontrei agora, que fui para a Alemanha, para a França e para Genebra, a quantidade de jovens que foram lá por causa do Ciência Sem Fronteira. A gente não tem noção do que é você encontrar um jovem na rua e falar: eu sou o primeiro cara da minha família que tem um diploma. Está até desempregado, mas tem orgulho de ter o diploma. Porque é a única coisa que dá a perspectiva desse cara evoluir na vida. Até porque já não tem mais a perspectiva que eu tinha nos anos 60. Ser torneiro mecânico nos anos 60 era importante. Ser ferramenteiro, ser modelador, ser fresador, ser soldador, eram profissões importantes. A gente ganhava um salário razoável, ia em restaurante 2 vezes por semana, tá? Com a minha família. Hoje, a renda caiu muito, o pessoal não vai mais. Então, ter o diploma é um sonho. Sabe? Mesmo muita gente tendo diploma e atendendo o telefone, trabalhando em call center, mas a pessoa está com diploma. É um orgulho imenso ter um diploma. É por isso que eu chorei emocionado quando eu disse que o meu primeiro diploma foi o diploma de presidente da República. E eu precisava provar, por uma questão de orgulho de classe, de que um trabalhador tinha condições de governar esse país. E eu tinha o Valença como modelo, que eu não queria, sabe, que o meu governo fosse fracassar como modelo. E eu tinha vocês. Quando você veio para o governo, você já tinha experiência de secretário, de prefeito, a Luiz já tinha experiência, muita gente já tinha experiência. É por isso que nós acertamos e por isso, Tarso, que tanto ódio contra nós. Por isso, ou seja, vocês podem ter certeza, a bronca que se criou contra o PT são pelas coisas boas que o PT conseguiu fazer nesse país. Sabe, você garantir que a empregada doméstica tivesse direito a férias, 13º salário, sabe, não é para qualquer coisa, não. Não faz muito tempo, em 1889, os caras não queriam ainda libertar os negros. Os caras queriam ser dono. E os caras, para libertar, queriam que o Estado pagasse. Então, nós estamos, Tarso, diante de uma realidade que vai exigir. Você não tem mais a energia que você tinha quando você tinha 25 anos, que acreditava que era possível fazer a revolução, a Luiz Mercadante, o Gerino, mas você tem agora a inteligência, a sabedoria da idade, que permite que a gente faça as coisas. Eu sou o único cara que continua dizendo que tenho 74 energia de 30 e tesão de 20. Eu sou o único cara que digo isso, porque se eu não falar isso, as pessoas falam: esse cara está velho, esse cara está acabado. Não. Eu, sinceramente, eu estou
com muito mais vontade de brigar, porque eu não posso compreender como é que o Brasil pode sofrer o retrocesso que está sofrendo. Como é que pode? A falta de perspectiva, a falta de sonho, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender. Então, eu quero agradecer a vocês e dizer para vocês o seguinte: olha, Aloysio Mercadante, eu queria te dizer uma coisa a você, Tarso. Olha, por mais que a gente não queira, a gente não tem muita gente, sabe, muitos partidos de esquerda. A verdade é que o PT precisa assumir com muita humildade que o PT é o mais importante partido de esquerda da América Latina. Não tem nenhum partido no mundo similar ao PT. Criado nas condições do PT, democrático como o PT, sabe? O que o PT fez? O PT conseguiu criar na esquerda, aqui no Brasil, a ideia da convivência democrática na diversidade. Essa é a coisa mais extraordinária. Eu não preciso ser católico para estar no PT, eu não preciso ser evangélico para estar no PT, eu não preciso ser favorável à Revolução Cubana ou à chinesa, sabe? Não, eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser eu, Tarso, advogado, eu, Aloysio, economista, eu, Lula, torneiro mecânico, eu, Gerino, filósofo. Eu tenho que ser eu. O PT tem que me aceitar como eu sou. É a diferença entre nós que constrói essa coisa chamada PT. E por isso a gente não tem que ter medo, sabe, de ter posições de vanguarda nesse momento. Acho que nesse momento, Aloysio, eu já disse isso há muito tempo atrás, sabe, no Congresso do PT. Nesse instante da história brasileira, o Brasil precisa do PT. Sabe? O Brasil precisa do PT. O PT precisa falar mais, o PT precisa gritar mais, o PT precisa... Sabe, eu digo todo dia que é o seguinte: o PT nunca pode esquecer as razões pelas quais ele nasceu. Esse é o motivo do orgulho nosso. Sabe? É por isso que nós investimos na educação. Sabe? É por isso que nós investimos na educação. É por isso que nós fizemos tantas coisas na educação. E aí, Janina, você tem que escrever mais, Tarso tem que escrever mais, a Luz tem que escrever mais. Nós temos que produzir mais. Sabe? Eu, sinceramente, Tarso, eu viajava de São Paulo ao Acre. Eu fui a Chapuri com o Chico Mendes fazer reunião com 20 pessoas para criar o PT. É duro gastar passagem de avião, andar 4 horas para ir, 4 horas para voltar, mais 300 quilômetros de Rio Branco até Chapuri. Sabe? Agora, aqui na live, eu posso sentar com vocês aqui e ter 1000 pessoas vendo a gente, ter 200 pessoas, ter 500. Sabe? O que nós precisamos é apenas nos dotarmos de capacidade de convencimento das pessoas. O Brasil não merece o Bolsonaro. Ou melhor, o Bolsonaro não merece o cargo que tem. Não está preparado para ser presidente, não sabe como governar o país, não tem nenhum argumento lógico para um país que já foi a 6ª economia do mundo. Quando nós fomos a Copenhague para defender as Olimpíadas, o nosso sonho era brigar com os franceses e com os ingleses, porque a gente queria ser a 5ª economia do mundo. Hoje a gente não tem mais parâmetro do que a gente é. Sabe? Hoje a gente já não tem mais uma classe empresarial, porque, sabe, ela está destruída. Sabe? E eu acho que cabe a nós outra vez construir esse país. E construir investindo em educação, investindo em ciência e tecnologia, por ter outro caminho, Janine. Então, eu quero agradecer a vocês, companheiros. Quero agradecer a todos vocês. Acho que todos nós temos que aprender uma lição muito grande, Aloysio. A verdade é a seguinte: a gente, quando tem o ideal, a gente nunca fica velho. Eu, sinceramente, hoje, eu tenho mais razão para brigar. Eu tenho mais motivação para brigar do que quando eu tinha 20 anos de idade. Porque eu acho, Aloysio, que, lamentavelmente, eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, sabe, se eu morresse hoje, um mundo pior do que eu recebi de meu pai e da minha mãe, que nasceram e morreram analfabetos. Porque nós estamos sendo destruídos, e não é só destruído na economia, não, é destruído nos valores. Destruído nos valores. Sabe? Então, eu quero agradecer a vocês, de coração, agradecer a vocês também pelo fato de vocês terem participado comigo nessa vida toda, serem pessoas que me ajudaram
a chegar onde eu cheguei, serem pessoas que fizeram aprender o que eu aprendi, e espero que você continue com a mesma motivação, sabe, para fazer com que esse país se transforme numa grande nação, uma nação em que o amor prevaleça contra o ódio, em que o humanismo prevaleça contra, sabe, a visão animalesca, sabe, dessa gente que governa o país. Portanto, obrigado, querido. Obrigado, Tasso. Foi muito bom te ver, Luiz Mercadante. O Aloysio, eu estou vendo mais que o Aloysio voltou a ser um militante e agora presidente da Fundação Pessoa Abramo está produzindo mais que a USP. Sabe? Logo, logo o PT vai dar aula para a USP. E a você, Janine, que fica desaparecido de vez em quando, meu cara, você tem que escrever mais. Tá bom, presidente. Ensine mais. Tá. E no Tá mais, bom. um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Eu espero poder voltar a conversar com vocês. Eu agora quero fazer uma com o pessoal da saúde, né, para a gente discutir um pouco, e quero fazer com artistas, quero fazer com as mulheres, quero fazer com negros. Eu vou agora tentar prosear. Estou aqui em casa, não posso fazer nada, não posso sair de casa, então vou conversar pelo computador. Tá? Amanhã, Luiz, eu tenho entrevista com... Eu tenho uma rádio Povo do Ceará, depois eu tenho a Agência F, depois eu tenho a TV de Portugal. E ainda vou ter depois uma reunião com o sindicato no computador. Já fiz reunião com a CUT, sabe? Participo de toda a reunião do PT, tá? Pelo computador, mais do que quando eu era presidente do PT. Então, eu quero... Vocês sabem que eu estou muito animado. Você viu que hoje fizeram uma outra sacanagem comigo, né, Tasso? É importante falar, eu não queria tocar nesse assunto. O juiz lá da Suprema Corte, como que é o nome dele? O Fischer. Você viu que a 1h da manhã ele publicou, sabe, votar o agravo, votar pela internet. E, por coincidência, o Gebran, em Porto Alegre, também agora à tarde fez a mesma coisa. Sabe? Uma demonstração de que o que eles estão tentando fazer é política, mais uma vez, tentando, sabe, colocar os meus processos na onda outra vez para ver se diminui um pouco o impacto das burrices que o Bolsonaro faz. E o ostracismo do Moro, sabe, que era preciso que esse cara tivesse uma função qualquer, sabe, além da toga, para provar que ele é incompetente. Sabe? Incompetente. Sabe? Eu não sei quem foi que bolou, que era muito inteligente. Ele era incompetente quando a Globo o fazia Deus. Mas quando ele tem que provar competência, ele até agora, sabe, ele não provou nenhuma competência. Então, eu ainda estou aqui em pé, disposto a chegar. Estou sem direito político, portanto, quem quiser concorrer à presidência não tem que ter bronca comigo, porque eu estou proibido de ser candidato, mas eu estou motivado a defender e a brigar por esse país. Tá? Obrigado a vocês de coração. Sabe? Vamos voltar a nos ver e a conversar. Um abraço. Um abraço, presidente, Tasso, Aloysio. Um grande abraço. Abraço, presidente. Toda a solidariedade aí. Força. Abraço. Tchau. Muito bem.